Galera, aqui é Leonardo, continuando a sequência de vídeos de resolução de exercícios do site do Python. Eu já gostaria de pedir a você para assistir esse vídeo até o final, porque a gente tem uma surpresa muito boa, hein? Hoje vai ser com o David também, né? O famoso paulista. E ele vai fazer a questão aí do site do Python para vocês, beleza? Deixa eu botar nele aqui. Beleza? Olha aí, garotão. Vai lá. Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é David. Vou dar continuidade agora na sequência de vídeos. E hoje a gente vai tratar umas questões mais difíceis do Python, né? Como o Léo falou, quando a gente vai descendo a lista, a cada questão vai aumentando a dificuldade. Hoje a gente vai tratar da questão 16. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. A questão que a gente vai fazer é essa 16. Faça um programa para uma loja de tintas e o programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada e você deve considerar que a cobertura de tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros que custam R$ 80 cada. Depois você tem que informar ao usuário a quantidade de latas de tinta a serem compradas e o preço total. Aqui eu fiz um rascunho para que a gente possa seguir como eu fiz na outra questão anterior, questão 11. Eu vou abrir aqui uma nova página para a gente começar a fazer o programa. Então ele fala primeiro que a gente tem que pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Como é que a gente faz para pedir? A gente cria uma variável e nessa variável tem que ter o tamanho em metros quadrados. Se a gente pensar, quando a gente está medindo, por exemplo, com uma trena, a gente pode ter valores ali que não são inteiros, né? Que são decimais. Então, é interessante a gente pedir, nesse caso, uma variável real, float. Então, vou criar aqui área igual a float, input, e vou pedir para a pessoa digitar a área que ela quer pintar, né? Então, digite o tamanho da área a ser pintada. Aqui, fecho aspas, e aí, como eu abri 2 parênteses, fecho os 2 parênteses. Depois, ele diz pra gente que a cobertura é igual a 1 litro para cada 3 metros quadrados. Então, quando a pessoa informar a área, a gente não vai saber agora quanto que ela vai informar de área. Então, a gente tem que fazer uma jogada aqui, um cálculo, utilizando a regra de 3, porque a gente não sabe se é 3 metros quadrados, se não é. O que a gente sabe é que existe uma relação, que é de 1 litro para 3 metros. Então, eu criei aqui um rascunho, onde a gente vai pegar essa área a ser pintada aqui, vai ser a área que a pessoa digitar. E a gente sabe aqui que cada litro é para 3 metros quadrados. Então a gente vai fazer uma regra de 3, como se fosse a multiplicação em x aqui. E quando a gente jogar lá na nossa variável, a gente vai achar a quantidade de litros para essa área que a pessoa digitou. Então a gente vai fazer a nossa variável área, que foi o quanto a pessoa digitou. Percebam que aqui, se eu fosse multiplicar, ficaria a área a ser pintada multiplicado por 1. Aí eu deixo a própria área mesmo. E depois eu só divido por 3. Porque eu teria que passar esse 3 aqui para o outro lado dividindo.
Aí eu vou achar a quantidade de litros. Então essa variável a gente já consegue obter a quantidade de litros. Depois ele pede o quê? Ele diz para a gente que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$ 80. Então, a gente vai ter a quantidade de litros que foi obtida já nessa parte aqui, e a gente vai ter que 18 litros tem relação com R$ 80. A gente vai fazer outra regra de 3. A gente pega essa variável litros que a gente achou, multiplica por 80 e depois a gente tem que dividir por 18, que é a quantidade de... Não, que é as latas, né? Os litros da lata. E aí a gente vai conseguir achar o valor que a gente espera para essa quantidade. Então a gente vai pôr aqui custo, que é o que a gente quer obter. Vai ser a nossa variável litros, multiplicado por 80, que é o que ele mostra aqui, né? Por 80. Depois dividido por 18. Então a gente conseguiu obter já a quantidade de litros e o custo da nossa lata aí, né? Da quantidade que a gente obteve. Só que ele quer também a quantidade de latas. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar a quantidade de litros que a gente obteve, e a gente sabe que com 18 litros você tem uma lata. Então, você pode pegar a quantidade de litros e dividir por 18. Porque se você tiver 18 litros dividido pela relação que a gente tem aqui de 18, vai dar uma lata. Se você tiver mais do que 18, vai dar uma quantidade maior do que uma lata, que é o que a gente quer. Então a gente cria uma variável quantidade, e aí a gente põe os litros. Agora a gente só precisa mostrar na tela para o usuário. Então vai ser Mano, print. deu uma travada aí, compartilha a Oi. tela de novo. Como? Deu uma travada aí não tá compartilhando sua tela. Só isso. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí, pô. Já, já foi, viu? Já foi o quê? Vai, segue o baile. Então, aqui a gente vai dar um print agora na quantidade de latas, né, que a gente vai precisar, e também no custo total. Então a gente escreve aqui a quantidade de latas é. Aí eu posso fechar aqui, por vírgula e colocar a quantidade. Depois disso eu posso continuar o meu texto colocando uma vírgula aqui, abrindo outra aspas e escrever, por exemplo, e a quantidade. Não, e o custo. O custo total será de... Aí aqui eu posso fechar novamente e colocar minha variável custo. E aí eu fecho aqui e agora é só salvar o programa. Então a gente vem aqui, vou salvar na minha pasta que eu tinha feito. Aqui é a questão 16.
E agora vamos testar. Então aqui eu vou digitar um valor qualquer de área, 36, por exemplo. Então, a quantidade de latas é esse tanto aqui, né? E o custo total será esse valor aqui, 53,33. Ele ficou assim com muitos números depois da vírgula por conta que a gente utilizou a variável float. Então, quando você utiliza ela, você faz com que o resultado no print, se for um número, fique esse valor grande, né? A gente tem outras maneiras de diminuir ele, mas acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Nos programas que forem mais complexos. Mas de início é só isso mesmo. A gente conseguiu aqui obter a quantidade que ele queria e o custo. Por que que ficou a quantidade de latas menor do que 1? Porque eu coloquei 36, depois teve que dividir por 3 aqui. Então os litros ficou muito baixo. Depois eu pego esses litros ainda e divido por 18. Dá menos do que esse valor. Por isso que não chegou a ser 1 a quantidade de latas. Talvez se eu colocasse 54 metros quadrados, ele daria certo. Vamos testar. Então ele dá a quantidade de latas 1 e o custo total de 80. Que é isso mesmo, né? Para cada lata é R$80. Então o programa está finalizado. Como o Léo falou, para quem assistiu o vídeo até agora, a gente vai mostrar uma surpresa, né? Que é um conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês. Esse conteúdo é de programação computacional, utilizando a linguagem Python. É uma apostila, basicamente, para vocês. Porque às vezes a gente acaba passando o conteúdo um pouco mais rápido aqui, e aí para vocês estarem vendo o conteúdo com mais calma, é bom ter uma apostila. Aqui a gente separou introdução, a forma de baixar o Python, os algoritmos, as variáveis que vocês já viram, tipo de operadores, estrutura sequencial, estrutura condicional. E também tem um pouco de estrutura de repetição. Tudo isso a gente vai ver ao longo dos vídeos. Então, é interessante. Essa parte aqui de baixar, acredito que nos vídeos a gente ainda não disponibilizou, mas aqui tá tudo certinho com calma. E nos algoritmos aqui, vocês vão ver também toda a sequência antes de passar o código para o programa. Igual eu fiz, todo aquele rascunho ali é o passo a passo do que a gente vai fazer nos códigos. Aquilo é uma espécie de algoritmo. Então é importante vocês entenderem um pouco também sobre o algoritmo. As variáveis e os tipos de dados, o Léo já falou um pouco para vocês. Se ele quiser falar agora, quer falar um pouco, Léo, sobre essa parte? É isso aí mesmo. E à medida que a gente vai avançando, a gente pode ir atualizando também, né, essa apostila, colocando algumas dicas, fazendo umas tabelas. Tem até umas tabelas legais aí com os tipos de operadores, né, que eu vi. Somar, multiplicar, exponencial, dividir. Isso, tá tudo detalhado, como É, para cada operador tem o nome do lado para vocês identificarem o que cada operador faz. E também tem estruturas lógicas também, que a gente ainda não usou, mas vai precisar utilizar. É bom vocês verem. E é isso aí. é isso aí, galera. Eu vou deixar o link para fazer o download
na descrição do vídeo. E é isso aí, obrigado por dar atenção a gente, por confiar no nosso trabalho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Até a próxima. E valeu. Valeu, galera. Até a próxima.